Chegando com mais um Bagé FC para a gente trazer mais um convidado que dessa vez é do futebol. A maioria dos convidados acabam sendo do futebol, né? Mas alguns a gente está trazendo jornalistas, galera do vôlei, enfim, de todos os esportes. Não precisa ser só de esporte. É resenha que a gente gosta de fazer. Mas o convidado de hoje tem algo muito marcante na história do Grêmio. Mas eu vou fazer assim, eu não vou ficar dando dica, porque sempre quem entra com a dica é o Cornetinha, né? Eu só quero avisar que Bagé FC não é Bagé Futebol Clube. É Bagé Futebol e... Corneta. Vem pra cá, Cornetinha. Tá, bom, tu já entregou, ex-jogador do Grêmio, canhoto. Que camisa ele jogava? Tu não estudou ele. Eu tinha 16 anos. Ele jogava com a 10, enfim, ele era armador. Tu tá com a camisa 10, né? Tá meio judiado, essa camisa 10 já caiu metade do número. Que essa é uma camisa histórica do Grêmio, né? Tá canhoto, camisa 10, jogador do Grêmio. Fala o seguinte, vai lá buscar ele então e a gente já descobre quem é. Agora entregou, ficou fácil. 10 históricos. Carlos Miguel. Né? Miguelito. Como é que tá, Bagé? Tudo bom? Tudo bem? Pô, obrigado por tu estar aqui primeiro. Caraca, velho. Meu, cara... temos que dar uma camisa pra ele, né, Bagé? Cara, olha isso aqui, velho. Eu acho que a gente tem que dar uma melhorada. Que loucura. Eu acho que a gente tem que dar uma melhorada. No visual, né? No visual. E outra, pô, tu tá imitando o Miguel. O Miguel não é assim, né? Nem ainda não é. Nem depois de parar de jogar bola, o Miguel ficou desse tamanho. Cara, obrigado pela tua presença pelo aqui. Convite, sabe Bagé. O carinho que eu tenho. Cara, eu costumo dizer muito isso para algumas pessoas que eu tô trazendo aqui, da honra que eu tenho de eu via vocês e numa coisa muito distante, né? Vocês já no auge ali, hoje poder ser amigo, poder trocar essa ideia é demais. E talvez tu não tenha a dimensão do que tu representa pro torcedor do Grêmio. Tu sabe que tu foi importante, mas a dimensão geral talvez tu não tenha, né? Eu acho que cada vez mais surpreende, né, Bagé? A gente tem bastante noção, assim, do que a gente fez, né? O tamanho da história que a gente acabou construindo dentro do clube, né? Mas parece assim, pô, às vezes vai passando tempo, tu fica pensando assim, mas o pessoal já esqueceu, não já esquece. tem uma nova geração já campeã aí, que, né, por exemplo, no caso de 2016, 17, né, aquela geração, cara, mas é impressionante, assim, cada vez que a gente vai nos lugares, assim, parece que aumenta cada vez mais o carinho, a receptividade do torcedor, né, então, aí já acaba sinceramente, acaba se surpreendendo, né, porque, cara, depois de tanto tempo, assim, a gente tem ainda todo esse carinho, assim, uma intensidade ainda muito forte, né? Para nós é muito gratificante. Né? Sabe que a gente vai falando com esses personagens, né? Como o teu caso, principalmente daquele super time dos anos 90, né? Porque, poxa, o torcedor sabia que em algum momento ele ia ganhar, cara. E quando perdia, como qualquer time acontece, né? Não é feito só de vitórias, mas tipo, Copa do Brasil de 95, né? Perde para o Corinthians, mas a maneira que joga, que o que fica na mente do torcedor é no final do jogo, a torcida em pé cantando o hino do Grêmio. Exatamente. Ou seja, aplaudindo, dizendo, não, cara, nós perdemos, mas a gente sabe que vocês se entregaram. Eu penso que essa seja a principal marca que leva para tanto título daquela época, né? A entrega, a dedicação. Exatamente, Bagé, sabe? E tem um outro fator, né, que assim, que ajuda nesse contexto todo, cara, que era a amizade do grupo. Sintonia. Era uma coisa muito forte, cara, assim, por incrível que pareça, tu vê, esse time de 95 e o grupo, eu falo o time, mas é o grupo de 95, cara, quase 70% chegou em 95. Uhum. E todo mundo vindo, um daqui, um dali, o outro, sabe? E parecia que todo mundo entendia parece já, né? Que todo mundo tava, sabe, nós estamos indo para se formar lá uma grande equipe, cara, competitiva, uma equipe que não vai se entregar, que a todo momento, cara, e impressionante, assim, a química que deu, né? Cara, tu sabe que hoje tu falou das gerações, né? Hoje tu acaba conversando com alguns meninos que geralmente o pai que diz, pô, esse aqui foi 10 do Grêmio, esse aqui foi campeão da Libertadores. Exato. Pô, começa a dizer os títulos, a gente fica vários, ganhou Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, Gauchão, Recopa, enfim. Mas isso marcou no pai, ele consegue passar isso pro filho, e hoje tem a facilidade daqui a pouco de jogar no próprio YouTube, buscar algumas jogadas e tal.
Só que tem uma passagem desse time, porque ele ficou muito marcado pela luta, pela garra, pelo estilo do Filipão, mas era um time que jogava ao fino da bola. Poxa, tu era um 10 super técnico. O Dinho era o volante que, pô, o Dinho jogava demais, qualidade de passe. Tu tinha dois laterais que botavam a bola onde queriam, né? Arce e Roger. Eu acho assim, né, Bagé, o Grêmio, eu acho que o que mais marcou, eu acho que, por que ficou tão conhecido nosso time? Porque era uma época que era muito difícil competir com as equipes de Rio e São Paulo, né? Cara, os times de Rio e São Paulo eram super times. Pô, aquele time do Palmeiras, cara, na época Parmalat bancando tudo. Cara, e aí tu vai lá nosso timezinho que foi buscar lá, pô, o Goianinha tava no Remo, né? E ninguém imaginava que o Cabeção ia fazer o que fez, né? Cara, e assim, o encaixe foi... E quando as coisas têm que dar certo é incrível, né? Por exemplo, o Grêmio no final trouxe o Magno para ser... Afinal, quando trouxeram o Magno para ser meio que um centroavante, jogar pelo lado... Ele era chamado de Romagno. Romagno, né? E tipo assim, cara, e parece que a negociação só saiu porque assim, meu, nós só vamos fazer negociação se vocês levarem esse diabo loiro aqui que tá nos enchendo o saco, quer jogar e a gente não quer... E entra pra história aqui. E aí ele vem pra cá. E o principal, né, cara? A gente começa a pré-temporada e o ataque no começo era Magno e Jardel. Magno e Jardel. Mas não dá 10, 15 dias o Magno vai lá e rompe. O cruzado, passa por cirurgia. E aí é o seguinte, vai lá e entra o Paulo Nunes, e aí, meu filho, é aquilo que a gente viu. Cara, são as coisas do futebol, né, cara? Quando tem que ser, e a coisa do jeito que encaixou, né? A coisa como andou assim foi uma coisa realmente que chamou atenção. E né? aí tu tinha uma mistura ali que aí tinha Carlos Miguel, tinha Derlei, tinha Roger, Arilson. Tinha Arilson, tinha o Alexandre, o Xoxó. Tu tinha ali uma mistura também de caras mais novos. Né? Emerson depois, aí em seguida, chegando a Emerson, né? E assim, o que mais, eu acho que hoje, o que nós tínhamos hoje, que eu vejo que é o grande diferencial, que é difícil encontrar hoje, é você arrumar hoje, por exemplo, 2 meias, que nem era eu e o Arilson, que nem era eu e o Emerson, não só o fato de jogar em si, de ter qualidade, mas, assim, mas a qualidade para defender. Nós éramos marcadores mesmo, não esses meio que hoje fazem aquele Sérgio Lourenço. Marcava muito com todo mundo, né? Todo mundo marcava. E aí quando o pessoal assim, porque hoje os clubes aprenderam que tem que se marcar, a marcação começa na frente. Isso já era feito. Isso já era feito por nós, a gente já marcava lá na frente. Então tipo assim, porque hoje o pessoal, não, isso já era feito. Não, isso já era feito. Então, o time era muito bom, esse time de 95 era um encaixe legal, cara, e assim, o que mais dava segurança e confiança pro Filipão, que tipo assim, com esse encaixe que a gente fez, e todo mundo que entrava no time parecia que, também já era titular. Então, entrava, Alexandre teve várias oportunidades. Aí nós tínhamos o Marco Antônio na lateral direita, Wagner Fernandes. Rodava, né? Rodava muito. Wagner Mancini. Sim. Né? O pequenininho, o André Vieira. Então tinha muita gente, cara, que, chegou ali que se sentiu muito, muito à vontade, era sabe? muito bom, né? Quer sentar um pouquinho? Quando a gente vai continuar com a resenha aqui. Vai aquecer, vai aquecer. Desafio, ele tem que aquecer pra... Tu só não vai cansar, né? Não vai cansar. Com o Papa Léguas, o Luiz Mário, ele ficou correndo o tempo inteiro. Logo o Luiz Mário? Ô, Miguel, a tua base, ela não é no Grêmio. A tua formação de base. Eu tenho, né? Eu tenho também. A minha primeira formação é no São José. No São José. E depois eu, com 14 para 15 anos, o Grêmio me contrata. Sim, tu ainda vem idade de base. Isso. Mas o Maslato era mais lateral? Não. Ou tu já era Sempre meia? Fui meia. Sempre foi meia. Sempre fui meia, tanto no São José. E eu fiquei 4 anos no São José. E o meu treinador do São José era o Rogério Zimmermann. Que tem, nossa, uma história de categoria de base no Grêmio incrível, né? E aí, quando eu vou pro Grêmio, eu vou também como meia, né? Eu joguei a primeira edição da Copa Santiago. Daí você foi em 90. Foi a primeira edição da Copa Santiago. Aí tu tinha o quê? 15 anos. 15 anos. 15 já era maior que o Cornetinha, né? Com 15 anos. Já. Tu acompanha o Miguel desde pequeno, né? Tá, mas não vale piada já não, a gente parou com esse no programa ainda. Mas aí a gente tá falando de um Grêmio que ganha tudo que disputava, né? Porque para onde ia acabava tendo sempre muito sucesso. E talvez tu tenha sido dos jogadores o que mais pegou variação de time, né? Porque tu ainda tá, inclusive, em 97. Eu começo mesmo, né, Bagé? Eu tenho, lógico, não como titular, mas entrando em jogos do Grêmio em 92, do Grêmio na segunda divisão. Então, tu pega tudo isso, toda essa parte, né? Cara, é legal. Tu assim, pega uma reconstrução. Eu pego, tipo assim, a reconstrução, pego, cara, jogadores, assim, cara, com uma experiência, assim, tinha Jandir. Cara, você quer com o Tato, velho.
Pô, adorava ver o Tato jogar, porra, em cima da linha, né? O cara rápido e tal. Joguei com branco. É que se tu pegar, eu falo reconstrução, porque tu vê, o Grêmio sai de uma segunda divisão e em 93 já é campeão gaúcho, naquele time tinha o Denner e vice-campeão da Copa do Brasil. Exato, em 93, por incrível que pareça, eu começo, tô de meia, mas esse fato de eu ter essa qualidade de marcação, essa qualidade de poder fazer as funções um pouco mais atrás, eu sou campeão gaúcho jogando de lateral esquerdo. É, isso que eu lembro da questão do lateral, que ali era o time do Cassiá. Era o time do Cassiá. Com o Denner, Denner era um... Que a gente faz 1-0 no Pelotas, gol do Caio, lá, né? Gol do Caio. Não foi do Gilson? Não, no gol do Caio, numa tabela com o Gilson, se eu não me engano. Mas foi o gol do Caio. Que é o time que tem o Denner, né? Isso, que é o time que tem o Denner. A gente perde a Copa do Brasil pro Cruzeiro. Olha o que era a sequência, perde pro Cruzeiro a Copa do Brasil, aí ganha a Copa do Brasil 9-4 contra o Ceará. Contra o Ceará. Perde pro Corinthians 9-5. Só não fomos pra final em 96 porque fomos roubados aqui contra o Palmeiras. Exatamente. E aí, como campeão, ganha de novo. Campeão no ano. Era uma sequência maluca, né? Cara, e pra tu ver como o Grêmio tem identificação com esse tipo de competição, né? E o jogo de 97 é um Maracanã antigo ainda, com mais de 100 mil torcedores. Um Flamengo do Romário. Cara, e ali... É que eu digo, né? A gente aquele grupo pegou uma maturidade pra jogar. Cara, pra nós era indiferente jogar no Olímpico ou jogar fora de casa. Lógico que nós adorávamos jogar no Olímpico. Mas o adversário era pesado jogar no Olímpico. Não. Sabia que ali ia ser complicado. Cara, eu gostava muito de ver assim, né, a gente fala com o torcedor, ele fala, né, e eles contando assim, Miguel, cara, nós ia pro Olímpico e sabendo o seguinte, nós vamos ganhar, só não sabemos de quanto, mas nós vamos ganhar. Entendeu? Então, tipo assim, era tanta confiança e realmente, cara, era muito difícil nos ganhar no Olímpico. E o adversário, ele vinha justamente com o pensamento contrário, né? Porque ele chegava assim, cara, lá vai ser complicado, porque era um outro estilo de estádio, o torcedor fazia presença maciça ali. Exatamente, Ninguém me tira da cabeça, tem tantos momentos assim, cara. Claro, 97, né? Tu participa ativamente de um título histórico, mas pra mim ninguém tira 96, cara. Aí eu tô ali na arquibancada, na época tinha uma quantidade muito pequena ainda de sócios, então para te entrar na social bastava tu comprar 2 ingressos de social. Então não tinha muito sócio, então tu chegava na social, o ingresso é R$20. Tu comprava 2 ingressos e podia entrar mesmo sem ter carteirinha. E aí, fica todo mundo em pé, sai o gol do Paulo Nunes no começo do jogo, a gente tinha perdido 2-0 da Portuguesa, timaço da Portuguesa. Timaço. Aí eu relembrei muito isso com o Dinho. Aí, vamos golear, né? Gol no comecinho, não sai mais gol, volta pro segundo tempo, aí o Dinho vai na beira do campo, começa a gesticular com o Felipão, ninguém entendeu nada. Aí era o Dinho pedindo pra sair pro Felipão botar o Ailton. Cara, e aí, no final do jogo, nós que estávamos na arquibancada, a gente sabia que ia sair o gol em algum momento. Aí tu pega uma bola... Cara, o que narra pra nós esse lance assim, quando tu pega a bola? É que a verdade é a seguinte, até pra botar num contexto, né, mas dentro do que tu falou, o pessoal às vezes pergunta assim, pô, Miguel, qual o título que tu, cara, mais valoriza, o que, cara, eu falo assim, todos os títulos são importantes. Se eu pegar individualmente, é lógico que eu vou falar o do Maracanã. 97, por todos. Mas se tu perguntasse para assim, de verdade, qual o título que eu dou o maior valor e por tudo que aconteceu, sem dúvida, foi o Campeonato Brasileiro. Mas lembra a superação que nós tivemos que ter para ganhar aquele Campeonato Brasileiro. Lembra para quem está nos assistindo, quando tu pega essa bola. A gente tá falando aí de já... Existem 2 situações nesse jogo. 38. Tem essa primeira situação que o Dinho vai no Felipão e pede para sair. Quando ele pede para botar o Ailton, o que acontece? Eu recuo para ser o segundo volante. Porque daí o Ailton, e ele também tinha botado o Zé Afonso. E o Felipão uma hora me chama no canto e fala assim, Miguel, botei o Zé. Qualquer coisa, vamos botar no Zé na área. Então, aquilo ali na minha cabeça, porque, Bagé, porra, eu vou ser bem sério, falando pra todo mundo, em situações normais de jogo, normais, sem ter aquela pressão de ter que ganhar, fazer o segundo gol, eu jamais teria feito aquilo. Eu não era jogador de dar um balão às vezes pra dentro da área, porque primeiro não foi balão, foi um lançamento. Mas assim, um lançamento com cara de costa pro gol. Muito longe, E tipo assim, com que força que o Zé, mesmo que a bola fosse na cabeça do Zé, com que força o Zé ia cabecear de costa pro gol. Sabe, é uma coisa totalmente imaginária. Então, tipo assim, eu pego a bola, tiro a bola do pé do Mauro Galvão, que eu vou buscar a bola no pé do Mauro Galvão, eu passo a linha do meio campo e eu levanto a cabeça. Quando eu vejo que o Zé tá dentro da área. E eu falei, vai daqui mesmo. Porque nós já estávamos meio que com o time mais adiantado. E eu falo assim, vou botar aqui. E eu vou.
Cara, e aí o César pula com o Zé Afonso e dá o rebote. E aí que vem o Ailton e faz aquele gol. Cara, e é incrível, né? E até depois eu tive o prazer de encontrar o César, depois na seleção, na Copa das Confederações, Sim, que sim, a gente foi convocado. Cara, e aí ele lamentava, ele falou assim, Miguel, ali a minha juventude me traiu. Ele falou assim, não cabeceia a bola, se eu tivesse só protegido o Zé, ou tivesse baixado a cabeça, a bola tinha picado tiro pra fora. Mas aquela história. coisa, tu tá ali, tá pulando em posição do jogo, eu tento tirar. Mas aqueles segundos devem ficar eternamente na tua cabeça, né? Não, a bola viajando. Tá louco, é muito rápido tudo, e aí até tu pensar em qualquer situação, com aquele momento, faltando 5 minutos pra acabar o jogo... Cara, difícil. É um lance quase de basquete, né? Exatamente. Que o basquete é tipo Jordan. 2 segundos é muito basquete. No tricampeonato lá, o documentário The Last Dance. Isso. Porque jogam a bola nele, e agora? E foi o que foi feito contigo, né? A tua confiança de pegar a bola do Galvão, vou acionar o cara lá. Eu vou acionar. E aí a coisa aconteceu. Mas assim, né? Tinha que ser coisa de Grêmio, assim, né? E é tipo assim, e quando eu falo que foi o campeonato da superação, cara, eu não sei se vai lembrar, esse jogo foi lá pelo dia 15 de dezembro. Era final do ano. Era final do ano. E se eu não estou enganado, o Grêmio chegava naquele ano o jogo quase de número 95, sim, 96. Era um absurdo de jogo. Foi o ano... dos 3 jogos, né? Do Gauchão, né? Tinha o Banguzinho, né? Isso. Não, foi 96. Cara, foi 95. Não, 95 e 96. Acho que foi 96. Ele começa em 95, o acúmulo de jogos. Isso. Então, tipo assim, cara, era um absurdo que nós jogávamos. Então, tipo assim, cara, quando nós perdemos o primeiro jogo em São Paulo e a gente na semana trabalhou para o outro jogo, cara, a gente trabalhou muito por fazer os 2 gols logo de cara. A gente trabalhou muito para fazer isso porque nós sabíamos que a nossa condição física era para aguentar até uns 75 minutos. Olha, sim, não sei se chegaria a 80 com intensidade, entendeu? Porque o desgaste nosso era muito grande. E ali a gente já tá falando de Paulo Paixão, né? Exatamente, né? E ali tem que dar todo o mérito para ele, assim, porque, cara, e é legal porque a gente faz o gol, 3 minutos eu falo, perfeito, estamos dentro do que a gente programou agora. Cara, e aí a gente começa a pressionar e a bola não entra e tal. E o time deles nos contra-ataque perigoso, um time bom, muito bom, o time da Portuguesa. E aí é o seguinte, cara, e aí eu me lembro que quando dá uns 20, 25 do segundo tempo, cara, juro por demora eu parei assim e eu comecei a olhar o semblante do pessoal. Tu notava já um semblante mais carregado, mas de cansaço um pouco já, né? E aí eu falava assim, cara, tem que ser agora. E tem que ser, e aí a coisa não anda, e aí tu vai. E mesmo assim nós estamos tentando e vai. A gente está falando de um outro termo que é muito utilizado hoje, como se só agora pensasse nisso, que era a força mental do grupo. Sem dúvida. De tu acreditar o tempo inteiro. Exato. Né? Cara, esse próprio lance de tu buscar a bola e ter mentalizado que o Filipão disse, botei o cara lá para ele ser o central, tenta buscar ele. Exato. E o Dinho que tem, imagina, capitão, quem é que vai querer sair de uma final de brasileiro? Exato. E o cara vai lá e diz, Felipão, tira lá e me tira e põe alguém. Ou seja, funcionava muito o grupo, né? Muito. Cara, e a gente aprendeu muito isso, né? A saber lidar com as dificuldades de cada jogo, que a gente chama de aprender a sofrer, né? A gente, cara, a gente passou por cada situação e aí prova o quanto a gente mentalmente era forte. Porque muitos jogos, por exemplo, esse jogo da Portuguesa foi aos 40 do segundo tempo, contra o Flamengo foi aos 37 do segundo tempo. Então assim, ó, tu nota que a nossa capacidade o tempo todo. De acreditar, e a capacidade mental de ainda estar concentrado, de estar fazendo as coisas. E com esse preparo físico. Exatamente. Conseguir chegar, porque quando tu decide no final dos jogos, é porque tu ainda tem gás. Exatamente. Né, de buscar. E, cara, e era o time da Portuguesa, acho que de faixa etária era até mais jovem que o nosso. Era mais jovem, que era muito guri, né? E tinha, se eu não me engano, metade de jogos do ano do que nós tínhamos. Porque pegar ali os mais experientes eram quem? Capitão e Galo. Isso. Klemer não era tão velho assim, depois ele passa pelo Flamengo. Isso. Mas aí em compensação tinha Zé Maria e Zé Roberto nas laterais. Que depois jogaram no mundo inteiro. Exatamente. Dois meninos, era César e Emerson. E Emerson, novíssimos os dois. Eu Galo, peguei, capitão. Galo, capitão, que era o mais experiente. O Volney Caio tava lá na época, o Caio jogou. Também já era mais experiente. Mas na frente era Alex. O Alex Alves. Isso, Alex Alves. Tinha, acho que o Rodrigo Fabre. O Rodrigo Fabre. Novo também. Isso. E tinha o Roque. Um que era volante, jogava como segundo volante também. Esse time já não tinha mais o Leandro Amaral.
que depois jogou aqui. Não, acho que o Leandro não 9. tava nesse time aí. Mas era um excelente time da Não, o Portuguesa. time era... Não. Tanto que eles meteram 2-0 na gente lá, né? Não, e engraçado, né? Foi o Pacaembu ainda. Né? Tu vê quando eu falo que assim, ó, o que chama a atenção dos anos 90 e por que a gente ficou tão marcado assim, nós ter os confrontos contra Rio e São Paulo de igual para igual. Esse Campeonato Brasileiro, Bagé, se não vai te recordar, eram 8 que classificavam. O quinto, sexto, sétimo, oitavo, no primeiro mata-mata, tiraram os 4 primeiros. Tiraram os 4 primeiros. Pra tu ver o nível que era. Se eu não me engano, a Portuguesa entrou em oitavo. Nós entramos em sexto. Então, pra tu ver, o Goiás foi sétimo. A gente fala muito da final, mas o Grêmio deitou no Goiás, que era difícil de ganhar lá dentro. E ganhar no Serra Dourada. Ganhar no Serra Dourada. E do jeito que a gente se impôs lá e ganhamos. Era um time do Goiás que ali tinha muita gente que depois explodiu num monte de time aí, né? Sim. Pô, tinha Evandro, tinha acho que era a época do Lúcio. Do Lúcio. Talvez Alex Dias. Que depois foi ele que fez o gol até. Jogou no Paris Saint-Germain depois. Né? Então, tipo assim, time do Goiás muito bom, sabe? E aí, lógico, nós tivemos o confronto do Palmeiras de novo, né? Primeiro mata foi do Palmeiras. Quer ir pro futebol? Quer ir pra bola? Acho que o Miguel tá com o joelho machucado, cara. Cara, mas eu posso bater com a direita, pode ser, né? Debochou agora. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pro desafio agora. Sabe que tem uma história engraçada, né? Porque já teve convidado que chegou aqui, não é o teu caso, que tu jogava demais, mas já teve convidado que não era tão brilhante bater na bola e que arrebentou na hora do travessão ali, que jogou mesmo? Demais. Porque ali é o seguinte, ó, no desafio do travessão, o desafio do gol, eu tô te chamando de perguntinha, né? Deve ser o Oliveira pensando em mim. O cornetinha vai pro gol. Ele não tem muita altura, tu tá vendo, mas ele tem boa impulsão. Se ele defender o chute do convidado, ele faz um pedido. Beleza. O que o Dinho tem que te dar? O que o Dinho tá te devendo? O Dinho tá te devendo. O cabeção e às vezes falha. Não, o que o Dinho te deve? Um almoço, uma janta em Shangri-La. Na praia. Vamos pro desafio e a gente já segue na sequência. Desafio do gol agora. Ué? Pegou, Ana? Pegou? Deu uma raspadinha no... Deu uma raspadinha? Tá, então tá valendo, né? 1-0 pro Miguel. Tá, se tu pegar uma das bolas, aí tu cobra o que tu quiser do Carlos Miguel. Ó, já empatamos, 1-1. Já vai o plim-plim ali. Quem é? Vai embora, contigo. Vai bater aqui. 2-1. A gente tava treinando aqui, rapaz. Já põe, já dá mais um plim-plim lá, 2-1. Aí. Se tu defender do Miguel, o Miguel te paga... Ó. Ai. Aí a janta, o almoço é com o Carlos Miguel. Aí tu cobra onde tu quer que ele... Ó. 3. Na sequência, hein? O homem tá, meu, afiado, rapaz. Olha lá. Pô, te dei pra defender agora. Pô, essa aí tava uma barbadinha de defender. Pô, tava barbada pra defender. Pô, essa aí tu chupou bala. Ó, vamos de novo. Aí não foi. Quem foi o... Eu tô dando só pra tu defender, não. A gente falou muito de Grêmio, mas outro dia eu tava vendo um artigo, uma entrevista do França, que foi centroavante de São Paulo. E, cara, ele tava mostrando a barca que tinha no São Paulo de 98 ali. Sim. E que tinha, entre alguns do meio campo, Raí voltando. O ano que a gente foi campeão paulista, né? Pegou aí. Bateu, hein? Aí. E outra, a gente tá falando de um campeonato paulista que sempre foi muito forte. Muito. Mas que ali, especialmente, tinha muito time bom. O Corinthians estava mandando no Brasil na época, né? Tava. Sendo campeão brasileiro de 98 e 99. Seleção brasileira, tu vai que ano? 2001. Que é a seleção do Leão. Que é do Leão para fazer a Copa das Confederações. Na Ásia, né? Na Europa, no Japão... Japão e Coreia. Mais um pra conta. Eu vou gravar o comercial aquele do Ronaldinho, cara. Aí? Que categoria, aí?
Que é isso, hein? Porra. É que... Acho que o Miguel vai ter que te pagar o almoço nessa aí, Corneta. Vou começar minha reação agora, então. Vamos lá. Vamos ver se eu começo a minha reação agora. Vai lá. Ah, mas não pula, meu goleiro é vigia, pô, só com o olho. Essa aí se tu pula, dava pra já tirar o almoço. Aí, que espetáculo. Cara. Ó, lá agora, da defesa. Porra! Ele já pegou a batidinha aqui, já sabe qual é que é, ó. Deu um beijinho na trave, né? É que eu só faço gol, cara, não basta na trave. Aê! Aí, que espetáculo, hein? Ô Miguel, quem foi o teu melhor parceiro de meio campo? Oi? Quem foi teu melhor parceiro de meio campo, assim? Cara que tu não precisava nem dizer nada, que tu conhecia, joguei se conhecia com muita no olhar. gente boa, cara. Ó, Arilson, né? Emerson. Isso aí é o entrosamento, E cara. fora daqui? Cara, fora daqui, pô, jogar com o Raí não precisa nem... E o Raí no auge, né? Raí no auge, né, cara? Cara, o cara que jogou, quando jogou de meio também é muito inteligente. Ele não era um meio, né? Que era o Dodô, né, cara? O Dodô jogando. O próprio França, né, só fazia cara? gol bonito. O França era um jogador diferente. E o Dodô era uma coisa assim, só fazia gol bonito, né? Só artilheiro dos gols bonitos. Exatamente. Mas aquela época de São Paulo ali tava revelando muita gente. Tu muita uma gente. gurizada de Denilson. A época que nós pegamos, além desse time todo, né, que era, cara, surgindo, Kaká, Fábio Simplício, Fábio Aurélio, Júlio Batista, cara, era Só o que... Júlio Santos, zagueiro, cara, tinha muita gente. Só o que esses caras deixaram no caixa de Só São não Paulo, deixaram. sendo negociado... Sendo negociado pelo futebol. Nossa! Do mundo afora. É por isso que não dá pra dizer que assim, como é que São Paulo pode estar mal, né? Sim, se o que vendeu, cara, só com esses meninos que eles pegaram dinheiro com esses meninos. Aí tu vai pegar a mesma situação com o próprio Santos, né? A quantidade de jogadores que o Santos já revelou, cara. E é difícil tu acreditar. Pra clube muito grande. E aí tu pensa numa situação igual o Santos. Cara, o Santos dos grandes hoje é o time que mais pra mim pode cair, cara. É o que tá mais perto de cair. Lógico, e já faz algum tempo. É que o Vasco já tá dentro num processo, né, cara, que depende, que é muito mais, passa muito mais por uma questão até psicológica do que propriamente dentro do campo, né? Já faz muito tempo, né? Já. Tô dando pra tu defender, tu não defende, pô. Se tu fosse definir uma seleção de todos os tempos, tá? Cara que jogou contigo ou que não jogou, daqui ou de fora, se fosse escalar um time assim pra jogar no videogame, teu goleiro seria quem? Não, eu já falei, perguntar pra mim é meu time de 95. Todo Grêmio 95? Todo Grêmio de 95 já me serve pra me botar, velho. Não precisa. Inclusive com o treinador. Com todo respeito a todos, inclusive, porra. Inclusive o papai, né, cara? Como é que eu vou botar o papai nesse treinador, né? E paixão de preparador físico, meu time tava todo certo já. Tu hoje trabalha, né? Hoje tu é treinador, um dos orientadores da escolinha do Grêmio. Então tu vê muito menino começando, né? E claro que eu imagino que mais do que ensinar a bater na bola, tu deve dar muito mais conselho, né? Da maneira, daqui a pouco o menino não pensar que ele já está encaminhado, o futebol é muito difícil, né? Eu acho assim, né, uma coisa boa do lado do Grêmio hoje, cara, tem João Antônio, tem Luiz Eduardo, cara, muita gente da bola. Tem muitas referências para eles verem que dá para chegar. Agora, eles têm que entender que para chegar tem muito sacrifício para fazer. É muito difícil, né? E hoje em dia, cara, tem muita coisa que dispersa eles, cara. Essa que é a grande verdade. Hoje o menino hoje a própria rede social, ela te deixa conhecido muito rápido, essa é a principal. Né? Hoje o menino, o leque de coisas que ele tem hoje para tirar o foco dele do futebol é impressionante. São muito grandes, né? E sem contar que muitas vezes assim, cara, a gente
tu fala lá, às vezes chega em casa, o pai quer falar outra coisa, o empresário fala É. outra coisa, então tipo assim... Sim, ele já tem assessor de imprensa bem desde cedo. Então, tipo assim, cara, são uns desafios que nós temos lá no dia a dia de fazer eles entender, cara, que existe um processo para dar certo. E que é lento, né? Não é rápido. É lento e que, tipo assim, e que tu pode jogar fora muito rápido. É tão difícil quanto tu alcançar ele, a proporção é justamente o contrário para que tu desperdice ele, né? Exatamente. Pode ser uma carreira curta, né? Se tu não administrar bem. Cara, e é tipo assim, ó, e lá, por exemplo, não lógico os mais novos, mas eu falo dos mais velhos, os sub-17, sub-20, cara, e eles têm vários exemplos de jogadores que apareceram no Grêmio. Cara, tu falava assim, ó, esse vai virar. E que em algum momento eles perderam o foco e não chegaram. Não chega. Porque tu tem muito jogador focado que não tinha qualidade técnica e tu tem muito jogador com muita qualidade técnica que se perdeu por causa do foco. Exatamente. Perdeu para ele mesmo. E por que a gente fala hoje, né, o Bagé, que, pô, às vezes o menino que às vezes não é tão bom tecnicamente consegue às vezes chegar. E o cara aquele que tu fala assim, porra, olha a qualidade e tal, não chegou. E vale para tudo que é profissão, E né? hoje mais do que nunca, né, Bagé? Por exemplo, tu fala hoje, pô, o menino hoje de qualidade técnica, mas que não se preparar fisicamente hoje, não vai chegar. Não chega. Por quê? Porque o menino hoje que tem menos qualidade, mas que tem muita força, a parte física, às vezes ele tá conseguindo superar o cara Ele consegue técnico. superar. Quando tu é um cara que, obviamente, tu ainda trabalha com futebol, então tu consome muito futebol. Quando tu tá assistindo futebol, tá? Tu parou para assistir lá algum jogo bom e tal, em casa, tu é o cara que corneteia, que acha assim, meu Deus, como é que esse 10 fez isso? Não, filho, não é assim que chuta. Sabe por que não, Bagé? Tu não te envolve tanto assim? É tipo assim, ó, não, porque eu sei que a realidade hoje é outra já. Eu praticamente já aceitei que, hoje, por exemplo, cara, achar um camisa 10 hoje, Bagé, com a qualidade... Cada vez mais difícil. É que eu falo sempre, Bagé, o pessoal assim, a gente não quer ser saudosista, mas, cara, pega os anos 90 lá, aí nós tinha Rivaldo, Djalminha... É só tu pegar assim, em qualquer time tu tinha. Todo mundo tinha um 10. Todo mundo tinha um 10. Todo mundo Tu tinha o 10, tu tinha um cobrador de falta. Exato. Hoje tu não tem isso. Muita coisa... Porque daqui a pouco tu abria a mão do ponteiro, mas tu... Exato. Era surreal. Não é à toa que tem aquela quase interminável sequência de invencibilidade de Grenal. Exatamente. Sabe? Aí tu tinha um Paulo Nunes que era endiabrado para jogar. O Jardel, se chegasse a bola, ele fazia coisas que tu não imaginava. Exato. E para quem acha que o Jardel fazia só gol de cabeça, o Jardel é 3 vezes artilheiro da Europa. Poxa. Não é pra qualquer um. Você tá louco, isso aí Então agora pra tu defender, hein? Pra garantir o jantar. Mas tu tem que começar a ir na bola, né? Tu não tá indo na bola. O Bagé já pegou a batidinha ali, já sabe da... Mas Não, eu te pergunto mais isso porque, poxa, a gente vive justamente essa escassez de jogadores técnicos e numa época, Miguel, em que para o cara que chega, as coisas também ficam fáceis. Por quê? Porque ele tem mais publicidade, porque a rede social projeta ele muito mais rápido, né? É muito fácil daqui a pouco um cara que nem seja conhecido, ele faz um gol bonito, alguém pega, põe na internet, daqui a pouco tem alguém vendo lá no outro lado do mundo. E naturalmente que hoje também se ganha mais grana. Totalmente. E às vezes o cara com pouquíssima qualidade. A verdade, Bagé, hoje é o seguinte, na nossa época para ganhar um dinheiro, nós tínhamos que ser campeão de alguma coisa. Tu tinha que levantar título. Hoje não precisa. Não precisa. Hoje tu vê gente aí que, ganhou milhões e tem um Não título na nada. carreira, ou 2. Ou tem um título fraco, ou por vezes nem ganhou nada. Exato. Então, tipo assim, hoje tu não precisa, vou ganhar, ser campeão pra, vai entrar um dinheirinho e tal. Hoje, sabe? Hoje, por exemplo, tem os times aí pagam um bicho por jogo. Cara, nós bichos era pelo campeonato. Não, e outras, se tu pegar, hoje tu vai trabalhar muito com isso. O menino que está fazendo a transição ali para ir pro profissional, dependendo do estilo, de onde ele veio, ele já tem um contrato maior do que muito jogador que já está no profissional. Lógico.
O estacionamento dos CTs de base, de clube de ponta, como o Grêmio, eles são melhores que muito clube profissional do interior. Sem dúvida. E tu tá ali lidando com caras que ainda estão, né, naquela formação. Hoje, né, querendo ou não, né, até pelo fato da lei, hoje tem muito clube refém de jogador, né? Ah, total. Então Total. Mas é uma coisa delicada isso aí também, né? Tu lida muito com isso na base. Daqui a pouco aparece um menino bom lá, que tem um empresário que saiba lidar. O que acontece pro clube? O empresário vai lá e diz assim, o clube para se proteger, ou seja, tu tá o tempo inteiro numa... Como é que foi pra te parar de jogar? Tu parou com o corpo? Tu parou por performance? Cara, a verdade é assim, eu falei que o dia que eu não tivesse mais tesão pra jogar, era o sinal que eu tinha que parar. E, cara, dentro dessa falta de tesão, cara, aí também aconteceram outras coisas, aí que realmente, cara, foi lá pra baixo o estímulo e tal de querer continuar. Porque é muito foco, né? Tu precisa estar inteiro. E aí, cara, aí tu começa a ver algumas coisas que acontecem dentro do futebol, já, pô, tu já com uma certa idade, tu achar que não, cara, eu sei que eu parei cedo, eu parei com... Tu parou com quantos anos? 34 anos. Mas tu tinha caso de lesão grave? Não, nunca tive, eu não tenho nenhum problema de joelho nem tornozelo. Tu teve o quê? Muscular só ao longo? Só tive problema muscular, mas assim, o muscular já começou a me incomodar. Porque daí a tua recuperação... Era mais difícil eu manter, por exemplo, às vezes uma sequência de jogos sem lesão, entendeu? A recuperação também é mais lenta, né? Passa a ser, mais velho, mais lento fica a recuperação, né? Eu já parei de contar. Só vai botando os blim blim, blim blim, blim. Meus blim blim estão lá pra baixo, né? Ó. Tu parou de jogar onde? Eu parei de jogar em 2013, quando voltei pro Grêmio. Só que é o seguinte, né, Bagé? Aí depois eu com quase 36, eu recebi um convite do João Feijó, que era dono do Corinthians Alagoano, lá em Maceió. Tá, lembro disso. E aí, cara, ele falou assim, pô, Miguel, a gente tá querendo aqui, porra, dar um up aqui no Campeonato Alagoano, então os clubes estão se reunindo pra ver se traz jogadores com nome, pra poder... Pô, o que tu acha de vir pra cá, gente, pô... Eu falei, pô, João, faz 2 anos quase que eu tô parado, velho, eu não tô assim... Preciso de uns 30 dias pra entrar em forma, eu falei, no mínimo, faz uns 30 dias. Não, mas o campeonato recém vai começar, tá começando, a gente vê... Cara, eu... Fiquei pensando e tal, aí eu fui pra lá e eu falei assim, tá, João, aí ele me deu lá, eu te dou um negocinho aqui, morar na beira da praia. Assim, nada de mal, né? Nada demais, né? Eu falei, tá bom, João, eu fui. Aí fiquei no Campeonato Alagoano 6 meses. Cara, e foi legal, porque nesses meses, a gente acabou levando o Luciano de treinador, Luciano Williams. Sim. Né? E, cara, eu me lembro que quando ele chegou, eu já falei pra ele assim, ó, nem pense em me botar pelo lado, que eu não vou mais ficar correndo atrás de lateral até o fundo. Eu falei, ele falou assim, não, vou te botar de meio atacante agora. Aí depois de muito tempo, Bagé, fui jogar de meio atacante lá. Cara, eu fui artilheiro do time com 36 anos, cara. Tá, mas tu não ficou naquela daqui a pouco, eu acho que eu posso ir mais um ano. Não, terminou, valeu. Não, valeu, terminou e, cara, foi isso. Tu não sente falta? Hã? Tu não sente falta? Cara, eu sinto falta da parceria, da amizade, do grupo, assim, de poder estar reunido, né? A resenha. Vamos jogar, cara. Aí sabe que uma hora vai parar, não ia parar e tal. Então, cara, gostaria de ter de novo meus 20 e poucos anos, trazer aquela rapaziada pra jogar junto de novo. Ia ser um espetáculo sempre, né? Isso é que eu sinto falta, velho. É dos parceiros, velho. Porque toda vez que a gente encontra alguém, que a gente encontra, né? Bastante. Lógico, os que estão mais perto aqui, né? O Dinho, o Roger, o Darley. Relembra tudo de novo. A gente, cara, é sempre uma felicidade grande, né? O Xoxó, o André Vieira, o pessoal que é aqui de Porto Alegre. Mas, cara, quando a gente vê agora, esses dias teve o Ailton aí, cara, sabe? Então, cara, é uma alegria, como se estivesse, começando de novo, tudo junto, assim, velho. É bom demais, né? Tá, vamos pra 2 chutes últimos. Os 2 últimos? Vamos ver se a gente desempata. Então tá. Agora é final de campeonato.
Ah, quase te dei. 0 do Miguel. Vamos ver. Aê, agora vamos pra decisão. Aê, vai lá. Ah, empatou, cara. Tá, agora é até desempatar. Agora é até desempatar. Então tá. Vai lá, Bagé. Dei muita força agora. Tu já ganhou algum do jantar? Nenhum, né? Não ganhou nada ainda, não pegou nada, goleiro... Ó. Goleiro Jacaré, só com o olho. Tá, Miguel, agora tá na tua mão a Aí. granada. Ó, fechou. Vem, Corneta. Deu. Valeu. Miguel, deixa eu aproveitar para te agradecer. Obrigado por ter vindo aí para a resenha com a gente. Que isso, né? Bagé. Com o desafio do travessão ali. Cornetinha! Ê, pô, não pegou nada hoje. Ganhei Mas, dele. ó, apesar de não ter defendido nada, mas eu vou te arrumar uma camisa, porque essa aqui não tava pra aguentar não, velho. Olha aqui. Tá Se isso aqui não vira aqui. Rapaz, já cai até Tá o... soltando. Tá louco. Não, já viu uma maiorzinha, né? Já Porque vamos ter que que ser dá uma uma- maior, né? Porque, meu... Vamos mandar uma gente. Nós vamos ter que te mandar pro departamento de nutrição lá. É demais. Miguel, obrigado, viu? Obrigado pela presença aí com a Bagé. gente. Foi uma honra, Agradeço aí prazer. o papo aí, sempre legal poder recordar, relembrar, né? Ainda demais. mais aquela época, né, que, pô, tenho certeza foi marcante para muito gremista, né? Tá na história, cara. Isso aí ninguém tira. Valeu mesmo. Exatamente. Obrigado, viu? Gostou? Gostou? Gostou, Cornetinha? Se tu disser que não gostou, ganhou, né? Do programa. Carlos Miguel foi a atração do Bagé FC de hoje. Te inscreve no canal aí, dá o like, dá o joinha, aperta o sininho para receber as notificações. A gente volta a qualquer momento com mais uma atração aqui no Bagé FC. Esse era 10. Beijo a todo mundo aí. Tchau. Valeu, gente.